Vamos ver agora que agora vamos aqui, share. Tá aparecendo agora? Agora sim. Foi? Foi. Foi. Deixa eu ver aqui, pá. Pronto. Então vamos lá então. Bom dia a todos aí, vocês. Já abriu, Thiago? Já abri. Tá, já. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Zoom e também lá pelo YouTube. Bom dia também aos meus queridos amigos, professores que estão aqui, o Neudson Albuquerque, que está aqui estreando com a gente, o, a professora a Fabiana, a Silvia, Calhendo, meu amigo Calhendo, e o Alexandre, o nosso vice-presidente executivo da PET. Enfim, é uma honra estar todos com vocês aqui. Antes da gente começar, nós vamos falar sobre um tema super importante e atual, né? Que é a revolução da inteligência artificial aplicada ao direito tributário, aplicada à nossa atividade, a de todos nós. Eu vou fazer aqui uma breve introdução da PET, daqueles que colaboram com a PET e a nossa programação. Então, eu quero agradecer aqui a Maria do Rosário Estevans, escritório de advocacia da minha querida a amiga e professora Maria do Rosário, que é uma das fomentadoras da nossa entidade, o escritório lá do Renato Machado Nunes, o escritório lá do Rio Alvarenga, a Sociedade de Advogados, obrigado por vocês estarem com a gente, o FF Advogados, Magalhães Peixoto Advogados, que é o meu escritório, o escritório GHBP Advogados, que é o escritório da Suzy Gomes Hoffmann e da Silvia, que está aqui. Ah, escritório, opa, o Pantoja, perdão, aqui, o Pantoja Advogados, que passou aqui direto eles, viu, Tiago? Não sei por quê. Escritório Bergamini, Gaudêncio Advogados, o escritório Saluce Marangoni, lá do meu amigo Saluce, Marcelo Diniz, né? O escritório Diniz Advogados lá de Londrina, Vieira Rezende, do Rio de Janeiro, o meu querido amigo Elenilson Cunha Pontes, escritório Cunha Pontes lá do Pará, a consultoria Avantager, lá do amigo Durans, lá do Recife, empresa especializada em incentivos fiscais, a Estratégicos Group, empresa lá do querido Cláudio Trovão, Salles Vieira Advogados também, muito obrigado, pessoal da Salles Vieira, Finoc Ustra, escritório lá de Campinas, Souza Okawa, meu querido amigo Igor, e a QCG, Queiroz Cavalcante, né, que é o maior escritório de advocacia aí do Norte e Nordeste. Se não for o maior, está entre os maiores. Obrigado, meu querido Bruno, né, pela parceria. Eu também quero cumprimentar os nossos patrocinadores, né? É importante, nós temos fomentadores e também temos patrocinadores. Aqui, os patrocinadores, a empresa LM Consultoria Leilões, né? E o Verote, EasyTax, que é uma empresa de software tributário e que ajuda vocês a trabalharem e bem no compliance, em calcularem os tributos dentro da legalidade, ok? Também temos a MP Editora, parceira da PET já há mais de 20 anos, e a Tax Accountant, que é essa empresa de auditoria e consultoria tributária, na qual eu e o Alexandre somos sócios, junto com o Fernando, empresa especializada principalmente em laudos contábeis fiscais, que colabora muito com os escritórios de advocacias em geral. Além disso, pessoal, a programação dos nossos cursos, sim, porque a PET é uma escola de direito tributário, né? Ah, no ano passado, nós soltamos mais de 25 cursos de extensão. Então, um dos primeiros cursos nosso é esse curso de especialização em imposto sobre a renda, que vocês estão vendo aqui todos os professores, é um curso tradicionalíssimo. Esse curso, ele está na 14ª edição da nova fase, que começou em 19, mas esse curso ele existe há mais de 20 anos, né? Coordenação minha do professor Edmar Oliveira Andrade Filho,
Ali, a gente, vocês estão vendo aqui, a Elide Bifano, a Maria Carolina lá do CARF, o Edson Carlos Fernandes, a Fabi que está aí com a gente, a Ana Monguiló, diversos professores vocês estão vendo aqui na fotografia, né? Também nós temos um curso novo, que é o curso sobre a reforma tributária, é o IBS e a CBS na Constituição e na Lei Complementar atualíssima que acabou de sair. É um curso que eu coordeno junto com o Renato Nunes, com a Suzy Gomes Hoffmann e com a Carla. Vocês estão vendo aí, na gente viciando esse semestre, a gente vai ter uma aula com o professor Chueire, com o professor André Mendes Moreira, ah, com o Francisco Javier, que é um tributarista europeu, e todos esses outros craques que vocês estão vendo aqui, o Daniel Loria, que também ajudou na escrever a Norma, a Luciana Aguiar, especialista lá nas instituições financeiras, né, o pessoal aqui dos grandes escritórios e da administração pública. Ah, também, em março, a gente vai ter uma segunda edição de um curso ampliado com 30 horas sobre as normas da OCDE, o adicional da CSLL, o Pilar 2 da OCDE, que é uma verdadeira revolução na legislação tributária. Eu já li esse troço e ainda não entendi. Olha que eu já sou velho nesse ramo. Tá? Então, olha, vamos ter o Schweire, vamos ter o Maris. Maris, nós estamos fazendo um livro sobre esse tema. Eu li o artigo do Maris, eu não vou divulgar ainda, porque senão vocês não vão depois adquirir o livro. O Maris traz um artigo espetacular com 8 perguntas sobre esse tema, que parece até que quando ele leu, eu falei, poxa, eu deveria ter escrito tudo isso, porque essas são as minhas dúvidas. E aí já está chegando vários artigos, o Leonardo Aguirre também já mandou, enfim, vai ser um livraço sobre o tema do Pilar 2, e a gente vai ter esse curso com 30 horas, tá? Ah, também já está programado o nosso curso de extensão de 30 horas sobre tributos indiretos, a transição do antigo regime ao IBS e à CBS. É engraçado que está todo mundo querendo estudar reforma tributária e tem que estudar mesmo. Mas não podemos esquecer, pessoal, que esse sistema atual vai estar aí até 2032, né? Então a gente precisa estar a par, sim, das questões relativas ao ICMS, ao IPI e ao ISS, e principalmente o PIS e COFINS. O PIS e COFINS vai ser mais curto, né? Vai até 26, o final de 26, 27 já sai. Mas o ICMS e o IPI, que esse troço até 2032. Então a gente tem que acompanhar tudo isso. Então esse nosso curso, ele é um curso de tributos indiretos, sempre levando em consideração a transição do antigo regime e falando, olha, o regime novo e o regime atual que você tem que cumprir aí com obrigações acessórias, com normas, enfim. Bom, em homenagem a essa nossa reunião de hoje, a gente montou um curso também dessa nossa reunião de hoje, e eu quero aqui, ao vivo, Neudson, te convidar para participar desse curso. Inclusive, a gente está fechando aqui os nomes dos professores, o debatedor. O Alexandre conversa com você depois, se tiver uma brecha na tua agenda. Eu gostei muito do teu currículo, da tua experiência com relação a esse tema. Então, olha só, pessoal, a revolução da inteligência artificial no direito tributário tem aqui a coordenação a técnica, né, científica da Silvia, que é uma craque no tema, ela está aqui, vocês vão ouvi-la, né? O Caliendo fez uma tese, a tese dele de doutoramento, a segunda, porque ele é doutor em tributário, ele falou sobre ética na inteligência artificial já lá em 2020. Quer dizer, o Paulinho já estava bem na frente, já pensando nesses aspectos filosóficos da ética com relação à inteligência artificial. A Adriana Reis Albuquerque, ela é doutora em Direito Tributário, cujo tema é esse, a inteligência artificial no Direito Tributário. Ela foi orientada pelo Hugo II, né? E tem um aluno nosso, um ex-aluno nosso, muito, muito brilhante, muito inteligente, que é o Acioli, que ele sabe tudo de tecnologia. Ele é advogado, é auditor, municipal da cidade dele, e é muito curioso, e ele conhece muito da parte técnica de sistema, né? Ele não é tecnólogo, ele mesmo falou, olha, eu não faço programação, né? Mas eu gosto de inteligência artificial. Então ele entrou também junto para poder nos ajudar
na montagem desse curso, que não foi fácil, tá? E o Ale tá aí junto também, eu e ele, enfim, vai ser um curso muito legal. Esse curso mesmo eu pretendo estar lá assistindo de cadeira cativa. Bom, também temos aqui o curso de imposto seletivo na reforma tributária, o tributo seletivo, né? Esse imposto seletivo não está no site ainda, tá? Pessoal, vai entrar, mas já estamos informando, né? Que no dia 5 de maio nós vamos ter 5 aulas, né? 5 aulas, porque o nosso de reforma, que já tem mais de 100 inscritos, que começam agora em março, ele não teve espaço para o imposto seletivo, para o IS. Então a gente montou algo à parte, mais curto, de apenas 5 aulas, né? Lá para maio, já quando tiver quase bem avançado o de reforma do IBS-CBS, e a gente vai ter esse de seletivo curtinho, curtinho, um curso de 15 horas, tá? Coordenação aí, vocês estão vendo, da Suzy, da Thaís e do Zé Maria. Esse curso de transação tributária com 15 horas também vai ser lá para o início de maio. Aqui, ó, a data está em aberto, mas já está definido, o programa pronto, só não está no site. Isso aqui é mais para vocês entenderem. E o Teoria Geral do Direito aplicada, Teoria Geral do Direito aplicada ao direito tributário, com o professor Arthur. Esse curso vai começar dia 30 de abril, também não está no site ainda. Ele foi reformulado, são 30 horas, e nós vamos trabalhar a teoria geral do direito, né? Aplicada ao tributário à luz da teoria geral que pode auxiliar nos desafios relativos à reforma tributária. Então, a gente vai ter aula lá com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, grandes teóricos do direito, Maurício Adeodato, dentre outros, Marco Aurélio Greco, enfim. É um curso mais teórico e mais vinculado a quem está fazendo mestrado, doutorado ou quer fazer mestrado, doutorado. Todos os cursos da PET são cursos práticos, né? Tem um pouco lá de teoria e práticas, uma coisa não está desvinculada da outra. Esse aqui ele é mais acadêmico, é para quem quer fazer mestrado ou doutorado ou fez ou tem curiosidade. Planejamento sucessório patrimonial, já tem data também, pessoal, 5 de maio. Não está no site, mas já tem data. Esse é um dos cursos mais procurados da PET. Tem um curso novo também aqui, ó, que provavelmente vai ser na terceira semana de abril, que é o curso de extensão e tributação da atividade imobiliária, né? À luz da nova reforma. Quer dizer, a atividade imobiliária também teve mudanças profundas com relação à reforma tributária, e o Renato Vilela e o Cristiano Luzes, que são advogados que atendem muito o setor, fizeram um programa bastante interessante que vai entrar em breve no site. O Direito Tributário Internacional, a Prática dos Fundamentos das Novas Regras, é um curso que a gente já tem, já está na quinta edição, talvez, coordenado pela Ultume, Ana Cláudia Craque, a Ana Carolina Monguiló e o querido Ricardo André Galende Júnior, também, que é um jovem tributarista brilhante. Começa no dia 8 de maio, né? E 30 horas, já está entrando no site, ainda não entrou, mas vocês vão ver. Bom, o nosso primeiro evento aberto ah, vai ser no mesmo local do ano passado, lá na Rua São Carlos do Pinhal. É o nosso sétimo colóquio de Direito Contábil Fiscal, coordenação do Edson Carlos Fernandes, histórica, agora entrando o meu querido partner Alexandre Evaristo, né? Nós vamos, inclusive, lançar pelo menos de 8 a 10 livros nesse dia. Vai ser um evento bem legal, ok? Bom, praticamente é isso, pessoal. A gente agora aqui, a biblioteca da PET eletrônica, nós temos mais de 50 cursos gravados, cursos de especialização em contabilidade para advogados, em direito penal, ICMS, planejamento. Bom, eu não vou falar todos aqui. Quem tiver interesse, que entra lá depois na nossa biblioteca e vocês vão ter uma ideia de tudo, tá? Então, dessa forma, eu agradeço a, 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 ob- a, a presença de todos, né? E vocês também que estão nos acompanhando, tanto aqui no Zoom como lá no LinkedIn, e também já dá uma notícia de primeira, sem dar muitas informações, a PET está voltando, provavelmente para maio, com uma sede física, com quase 500 metros quadrados, para receber todos, numa biblioteca para 12 mil livros, sala de estudos, de pesquisas, e essas reuniões da PET que a gente faz hoje 100% online, eles vão continuar sendo online, mas nós vamos também transmitir
presencial, né? O Alexandre vai estar lá comigo e esperamos vê-los todos. Em breve a gente dará mais informações. Alexandre, é contigo. Muito obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui nesse evento. E, de fato, né, tal qual o Marcelo muito bem antecipou, a PET, como um dos principais institutos e associações de direito tributário do Brasil, ele tem que estar na vanguarda da pesquisa na área do direito tributário. E foi esse o motivo que nos levou a pensar no tema da inteligência artificial. Já era um tema que nos encantava, né, como leigos e curiosos, então a gente brincava bastante com o chat GPT, tentando ali dar uma utilidade prática nas nossas pesquisas. E, de fato, a gente começou a conversar com alguns especialistas, com a Silvia, com o Paulo Calendo, com a Adriana Reis, com a Cioli, trocar ideias, e aí chegou à conclusão da importância que seria realizar um curso exatamente para que essas ferramentas fossem mais bem divulgadas e mais bem exploradas, né? Às vezes a gente conhece uma etapa ali, mas não sabe de todo o potencial que dá para ser utilizado, dá para ser tirado daquela ferramenta. Então, a ideia do curso de inteligência artificial é exatamente essa, é um curso que vai ter desde o Back to the Basics, na medida em que vai se abrir os principais aplicativos de inteligência artificial, a gente vai ensinar ali a montar o robozinho, os principais prompts. Então, o curso tem um viés básico que é bastante importante, que para muitos que são maiores entendedores pode até parecer básico, mas é para deixar todo mundo no mesmo degrau. E depois a gente vai começar a entrar em diversos dilemas éticos, né? De fato, a inteligência artificial ela pressupõe ali que houve ali um treinamento por parte dos seus desenvolvedores e aí entra vários dilemas éticos que foram muito bem estudados pelo professor Paulo Carini. Então a ideia do curso é exatamente falar desde o back to the basics para a gente entender ali os principais elementos e saber utilizar uma inteligência artificial de uma maneira básica. A gente vai conhecer algumas outras inteligências artificiais também, nesse sentido, o professor Acioli vai ter algumas aulas nesse modelo, e depois a gente vai entrar nos dilemas éticos. E aí vale destacar, né, só falando um pouquinho do perfil dos nossos coordenadores, a professora Silvia, embora seja uma tributarista de mão cheia, ela tem se dedicado aos últimos anos ao direito digital, então ela tem uma especialização bastante grande no assunto. O professor Paulo Calendo também é daqueles pesquisadores que estão sempre na crista da onda e, nesse sentido, já foi pesquisar o tema da inteligência artificial há alguns anos atrás, então também é um grande conhecedor. O professor Acioli, ele tem essa pegada mais prática e trabalha com diferentes tipos de aplicativos, então isso vai ser bastante interessante. E a professora Adriana Reis é uma procuradora da Fazenda Nacional, então ela tem o lado do uso da inteligência artificial pelo setor público, no caso pela advocacia pública, e a tese de doutorado dela lá na Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Hugo II, foi exatamente o poder artificial de tributar. Então, ela estudou bastante a aplicação ao direito tributário. Então, hoje, o tema é exatamente para a gente começar a discutir o assunto, é um assunto em construção, acho que esse é um ponto bastante relevante, e a gente vai ouvir a opinião aí dos nossos especialistas de diferentes setores e com diferentes experiências, né? Então, só para apresentá-los aqui, né, a professora Silvia é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é advogada tributarista, né? Inclusive sócia da queridíssima professora Suzy Hoffman, foi vice-presidente do nosso querido CARF, e tem uma atuação bastante grande com o direito digital, então ministra de diferentes aulas sobre o tema. O professor Paulo Calendo também dispensa comentários, né, doutor em Direito, e ele é um daqueles malucos, né, que vão enfrentar o desafio de fazer um segundo doutorado. Ele fez o segundo doutorado em Filosofia e exatamente tratou dos dilemas éticos relacionados com a inteligência artificial. Então, ele também tem um aprofundamento teórico gigantesco sobre o tema. A doutora Fabiana Carsoni, querida amiga também, minha companheira de diferentes aulas ali, ela é sócia do Maris de Oliveira, Siqueira Campos, e tem uma atuação gigantesca no CARF. Então, ela vai poder passar um pouquinho da visão da advocacia e de uma visão de uma advogada que milita no CARF. A Fabiana está todo mês lá no CARF, é daquelas
figurinhas que marcam presença. E não poderia de falar aqui e a saudar especialmente meu presidente, o professor Nelson Albuquerque Cavalcante, né? O professor Nelson foi meu presidente de turma, presidente da 1201 lá do CAR, que é a primeira turma da segunda Câmara da primeira sessão. Tive a honra de trabalhar com ele ali, muitos debates, muito aprendizado. E o Nelson, além da formação em Direito, que foi a segunda graduação dele, o que o torna especial e traz para esse debate, além de um grande curioso, né, e conhecedor de tecnologia, ele tem formação. A primeira formação dele é um bacharelado em Ciência da Computação, e o mestrado também ele fez na área de Ciência da Computação, com foco já em Inteligência Artificial, isso lá nos anos 90, né, lá na PUC do Rio de Janeiro. Então, o Nelson, ele, além de ter o chapéu do CARF, então ele está sendo aí um dos primeiros a experimentar as ferramentas de inteligência artificial da Iara, né? Mas sob a perspectiva de conselheiro, e tem uma bagagem teórica gigantesca por trás também, para compartilhar aqui. Mais uma vez, pessoal, aqui a gente não tem respostas, né, absolutas, é um tema em construção, mas o legal, exatamente a função da PET, né, enquanto instituição científica, é exatamente fomentar esse debate, colocar pulgas atrás das nossas orelhas. Então, diante de toda essa abertura aqui, me desculpem se ela foi extremamente longa, mas era importante ressaltar a importância e a função da PET, a importância do tema e ressaltar o currículo e o background dos nossos palestrantes. Eu vou passar aqui a palavra para a professora Silvia, para que ela inicie com as suas considerações sobre o tema. Silvia, seja muito bem-vinda, você já é de casa, e a gente vai ter a oportunidade de assistir muito às suas aulas, né? Eu também, como curioso do tema e o usuário do chat GPT, mas que devo usar 0,0001% das funções, vou assistir ali na primeira fileira. Então, Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Obrigada, Alexandre, Marcelo, todo mundo da PET, todos que estão acompanhando, todos os meus colegas que estão aqui participando dessa reunião. Prazer estar aqui, feliz que nós vamos iniciar esse tema dentro do direito tributário, algo que, para mim, é muito relevante e importante, porque tecnologia como inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, ela simplesmente atravessa qualquer ramo do direito. Então, o direito tributário estar nesse jogo é extremamente importante, a gente ter um lugar para falar sobre isso, mais ainda mais diante, né, de tantos colegas que estão hoje trabalhando com isso. Eu vou ter meus minutos aqui, eu não pretendo usar todos eles, mas eu quero levantar algumas questões que eu acho extremamente importante quando a gente fala de inteligência artificial aplicada dentro de um serviço, um lugar que vai afetar direitos das pessoas. É sobre esse plano que eu quero colocar e, obviamente, dividir isso em duas dimensões. A primeira dela, a dimensão da gestão. A gestão do serviço público com inteligência artificial voltado à eficiência. Então, hoje a gente vê inteligência artificial sendo aplicada no Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Brasil é um dos maiores do mundo e um dos mais avançados tecnologicamente. E inteligência artificial aplicada dentro da esfera administrativa e até na questão da arrecadação. A gente sabe que a Receita Federal aqui do Brasil também é sempre muito tecnologicamente avançada, com seus servidores altamente capacitados, com seus engenheiros criando as suas ferramentas próprias, mas a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, e aqui a minha dimensão da gestão é que qualquer cidadão que não entenda sobre inteligência artificial pode pensar que a aplicação de tecnologias para beneficiar e facilitar a gestão e trazer maior eficiência é extremamente benéfica. E essa afirmação eu concordo absolutamente. Por quê? Porque o dinheiro público, quando usado com eficiência e quando tecnologias expandem essa possibilidade, fica ainda muito melhor. Só que quando essa tecnologia afeta o serviço público em si, a gente sempre tem que ter cuidado sobre onde está sendo aplicada e como está sendo aplicada. E quando a gente fala de inteligência artificial, essa camada de atenção, ela tem que ser maior. Por quê? A inteligência artificial, ela não é uma tecnologia qualquer. A performance dos algoritmos ainda é invisível e nós vamos conviver com os efeitos sem que tenhamos ou possamos ter visibilidade das operações dessas performances algorítmicas. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, porque quando eu falo de lugares como tribunais,
administrativos ou judiciais, eu preciso iniciar uma discussão que ela é anterior à própria questão em si da inteligência artificial. E aqui eu trago um ponto que é muito pouco falado, que é sobre a legitimidade. A legitimidade no sentido de quando aquela sociedade encontra na instituição o espelho dos seus valores. Num sentido amplo, obviamente, uma sociedade complexa, esses valores não são únicos. Mas, quando eu entendo que um judiciário vai usar uma inteligência artificial, seja para eficiência, seja para apoiar magistrados, e eu confio na instituição, e eu vejo a transparência da instituição, eu confiro a legitimidade para que os seus cidadãos confiem no uso de uma tecnologia poderosa para as atribuições dessa instituição. Então, vamos fazer um paralelo com o Poder Judiciário, do que o Judiciário brasileiro tem feito com o uso da inteligência artificial. Esse uso, há anos atrás, ele era totalmente desordenado no panorama do Judiciário. O Judiciário, depois que criou o sistema Sinapses, que cria a possibilidade de todos os sistemas de inteligência artificial do Judiciário serem armazenados e classificados como uma forma de controle e governança do que o Judiciário usa de ferramenta, ele descobriu quase 200 ferramentas de inteligência artificial sendo usadas nos tribunais que não estavam no Sinapse. E essas ferramentas, elas estavam sendo feitas por quem? Pelos profissionais de tecnologia da informação dos próprios tribunais. Então, o magistrado chega e fala assim, olha, me ajuda a criar uma ferramenta de inteligência artificial para melhorar aqui. A pessoa da TI fala assim, poxa, claro, vou pegar um código aqui aberto, vou ajudar, vou fazer um negócio. E o juiz fica extremamente feliz, porque ele está trazendo uma tecnologia importante e está fazendo uma coisa legal. Mas, obviamente, que a gente precisa trazer essa esfera de legitimidade e transparência para os cidadãos. Então, quando o CNJ se posiciona na ideia de que, olha, o judiciário vai usar a inteligência artificial, nós vamos criar uma consulta pública para mostrar como essa inteligência artificial deve acontecer daqui em diante e como nós vamos comunicar esse uso. Comunicar esse uso, porque esse uso não vai ser feito sem nenhum tipo de supervisão humana, sempre vamos ter a supervisão humana, mas eu vou deixar claro em meus sites, em meus repositórios, em minha forma de comunicação com os jurisdicionados, como eu uso e por que vou usar. Quando o tribunal faz isso, o CNJ faz isso, ele está conferindo um processo de legitimidade no uso da inteligência artificial pelo judiciário brasileiro. É suficiente, não é suficiente? A gente ainda não tem essa resposta. Mas a gente pode dizer que o judiciário tem sido atencioso e cuidadoso em todas as suas inclusões de ferramentas de inteligência artificial, e eu posso dizer isso desde até em que o ministro Barroso se colocou nesse lugar e nessa vanguarda para trazer inteligência artificial para o judiciário. Quando eu olho esse aspecto no âmbito federal, do direito tributário, na Receita Federal, na arrecadação, a gente vai encontrar uma resolução que, obviamente, a Receita Federal já tem há bastante tempo trazido o uso da IA em todos os ambientes. A Receita Federal tem projetos que são reconhecidos internacionalmente, né? O projeto Íris, enfim, todo o monitoramento de aeroportos, a parte de alfândega. Então, assim, o Brasil ele é muito avançado nisso. Quando a gente vai falar de direito tributário, o que eu tenho percebido, especialmente com as novas ferramentas de inteligência artificial que estão sendo parte dessa visão da administração tributária do Brasil. Quando eu penso em a resolução da Receita Federal 2 de 24, ela vai trazer as diretrizes da estratégia de inteligência artificial para a Receita Federal, certo? Essa resolução, ela é genérica e ela não traz claramente, apesar de mencionar expressamente que todos os direitos constitucionais vão ser observados, ela não traz um ponto para mim primordial, que é esse como. É esse como a Receita Federal vai dar legitimidade para todas as suas ferramentas de inteligência artificial. E aqui eu vou tocar num ponto que é justamente um ponto que certamente Neudson e outros colegas meus vão falar sobre a Yara. A Yara hoje, do que eu sei,
porque eu sei buscando notícias na SERPRO, na mídia, é que a Yara vai ser projetada, né? Foi projetada para analisar cumprimento de requisito, separar processo de acordo com o pedido, fazer resumo e compor decisões com base em julgados do CARF. Isso é muito, muito bom e isso é muito importante e isso traz muita celeridade. Meu ponto é que quais têm sido as estratégias para que a legitimidade seja instaurada num tribunal que é paritário? Quais são os mecanismos onde eu encontro como a Yara funciona para dar legitimidade para esse processo? E aqui eu vou fazer uma crítica, mas uma crítica no sentido de contribuir. Eu não sei se crítica contribui, porque hoje em dia a gente fala assim, por que você vai fazer crítica? Então fala. Eu falo muito diretamente, eu vejo que nós não temos informações sobre o mecanismo Yara, e eu acho isso extremamente importante. Se você for no site do CARF hoje, eu não consigo informação da Yara. Quando eu vou na Receita Federal, eu já busquei de diversas maneiras, pela própria Receita, vários papers de como é construída, qual é a forma de alimentação dos dados e treinamentos de diversas ferramentas de IA. Eu gostaria muito de ter acesso, porque eu sou pesquisadora de inteligência artificial na Universidade de São Paulo. E para a nossa pesquisa do Núcleo IA e Justiça, é extremamente importante ter os dados e os elementos que compõem esse ecossistema. E, infelizmente, eu não consigo ter acesso a esses dados. E essa não é uma exigência de pesquisadora, mas essa é uma exigência que cumpre esse papel da legitimidade. A legitimidade que garante que esse tribunal pode exercer essa atividade de julgar processos de uma maneira tranquila, ampla e plena. Só que, antes disso, a gente precisa instaurar e aproximar esse processo para que os cidadãos se sintam absolutamente seguros que essas ferramentas estão sendo usadas da melhor maneira possível. Ainda que essas formas de usar ainda não sejam suficientemente conhecidas de todas as pessoas que estarão nesse ecossistema. Porque eu falo, a cada dia a gente, quando vai falar de direito e tecnologia, a gente aprende todo dia eu me torno um analfabeto, né? Então eu saio de psique, eu sou uma analfabeta de psique. Eu nem abri minha conta ainda de psique e nem sei se vou abrir. Mas quando eu penso que cada dia eu tenho que aprender de novo, esse processo de aprendizado e de entender esses contextos é extremamente importante. Então, quando eu falo diretamente sobre isso da Yara, que eu acho uma iniciativa incrível e apoio, eu estou dizendo que nós estamos num momento de aprendizado, e dentro desse momento de aprendizado, uma das coisas que eu já percebi nesses meus anos de pesquisa é que o processo de legitimidade para a instauração de ferramentas de inteligência artificial, quando elas afetam direitos e elas afetam o serviço público, isso é extremamente importante. Até porque decisões automatizadas com inteligência artificial ou não, quando elas afetam o direito de qualquer cidadão, a gente já traz um conceito que eu gosto muito de falar, quem me conhece sabe, do devido processo tecnológico. Foi por conta dessa discussão do devido processo tecnológico que eu tenho hoje um direito garantido constitucionalmente de ir ao judiciário, de questionar administrativamente antes de ter efetivamente a minha obrigação de pagar. Mas eu também posso questionar a forma, os dados, a forma de alimentação e o procedimento. E aí que entra esse conceito da professora Daniele Citron do devido processo tecnológico. É trazer o devido processo legal para o ambiente da tecnologia, e essa discussão trouxe para o split payment na reforma tributária uma questão muito importante, que o split payment é uma decisão automatizada que vai dividir o pagamento do tributo entre CBS, IBS, comitê gestor e fornecedor de mercadoria, e antes era como se esse sistema nunca fosse dar errado. E eu falo que a tela azul acontece, né, por mais que você tenha um Apple, né? Tem dia que não liga, tem dia que o sistema não roda. Por qual motivo? Porque a pessoa da TI não está na sala, porque quando ela chega, a tela ela volta ao normal magicamente. Mas fato é que problemas acontecem. E aí, onde é que o contribuinte vai acessar um canal? Ele vai ter que instaurar um processo administrativo que vai parar no CARF? Ou vai... Vejam desculpa a expressão, que bololô.
Então, eu preciso ter um canal legítimo que outorgue a possibilidade de contestar algo, ainda que isso não seja efetivamente um processo. Então, o devido processo tecnológico, quando eu falo sobre ele, eu estou querendo justamente dizer que eu posso sim hoje impugnar premissas, dados e o método, algoritmo, mas para isso eu preciso conhecer. Sobre a área especificamente, quais são os dados de treinamento? Qual foi a base de jurisprudência? 500 mil julgados? 500 mil julgados separados por tema, por tipo de decisões. Que tipos de decisões estão ali? Ah, Silvia, mas não tem como a gente passar sobre tudo isso. A verdade é que a gente pode implementar em camadas de governança a possibilidade de deixar transparente como tem sido o processo, porque obviamente esse processo ele vai ser ampliado e melhorado continuamente, mas participar desse processo é extremamente fundamental. Assim como o judiciário tem que continuar participando, os jurisdicionados, advogados. Daí que eu acho que a importância de falar sobre isso dentro do direito tributário ou qualquer ramo do direito é fundamental. Nós que somos da área jurídica precisamos saber em que momento uma decisão automatizada com ou sem inteligência artificial vai afetar um direito, seja nosso, seja daqueles que nós cuidamos. Então, dentro desse escopo, eu queria finalizar, terminei antes, tá, Alexandre? Mas era essa a contribuição que eu queria, jogando a bola aí para os meus amigos, os meus colegas, e pedindo desculpas que vou ter que sair mais cedo hoje, em virtude de um compromisso anteriormente agendado. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, viu, Silvia? Brilhante, como sempre. Acho que é muito importante ter essa visão crítica. De fato, como é um tema novo, né? É sempre importante ter essa visão crítica para uma maior transparência de critérios, transparência na construção da inteligência. Então, é muito importante que se tenha essa visão crítica, né? Na verdade, tudo na vida, né? E não é diferente quando a gente está falando de algo envolvendo o setor público. Então, é muito importante ter esse olhar crítico e agradeço demais pelas considerações. Bom, pessoal, eu vou passar então a palavra para o meu presidente, eterno presidente de turma, o conselheiro Nelson. E conforme eu falei para vocês, o Nelson ele tem uma visão dupla aqui que pode nos ajudar, né? De fato, o que ele falar, diga-se de passagem, não representa uma opinião do CARF, né? Aqui é uma opinião no âmbito abstrato e acadêmica, acho que isso é importante destacar. Mas o Nelson ele tem tanto a visão acadêmica, já que é um estudioso do tema, é um bacharel em ciência da computação e mestre nessa temática, quanto também é um usuário aí, né, desse início de uso de inteligência artificial no CARF, que ainda está muito aquém, né, porque vai crescer ainda muitas utilidades a serem utilizadas. Então, Nelson, passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez pela sua presença e por ter aceito o convite. Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço a Pet, a professor Marcelo e a sua. É realmente um prazer estar compartilhando a mesa com você novamente, né? E matando a saudade aí da época dos nossos debates, né? Eu costumo dizer que cada reunião de julgamento era como um curso de extensão de 30 horas pelos debates que a gente tinha com o Alexandre. Ele estava sempre aprendendo e muito. Então, muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Cumprimento aí os colegas de mesa, a doutora Silvia, a doutora Fabiana, o doutor Paulo Calenda, um prazer rever o doutor Paulo, que também foi conselheiro do CAF, né, doutor Paulo? Tive também o privilégio de estar na audiência em algumas sessões, que você trabalhou como julgador algum tempo atrás e sempre me impressionou muito, continua me impressionando pela sua carreira, pelos seus estudos. Então, agradeço a todos. O tema fala muito de possibilidades, é verdade, mas as possibilidades são muitas, né, muitíssimas. Quero deixar essa parte das possibilidades para o segundo momento, mesmo porque eu gostaria, né, de ouvir também a doutora Fabiana, o doutor Paulo Caminho, né, para trazer mais elementos mais consistentes. Nesse primeiro momento, eu queria destacar do que é, certo? Porque, na verdade, a inteligência artificial já é uma realidade, certo? Só que está acontecendo agora, né? E a gente ainda não tem uma noção muito boa de como é isso, né? Qual é a proporção
dessa chegada, dessas mudanças que estão acontecendo em razão, né, do surgimento dos chatbots, do ChatGPT e os demais que surgiram depois, né? Então, assim, para a gente ter pelo menos uma noção do que a gente está passando, esse momento histórico, né, em termos de evolução de tecnologia e sua aplicação na nossa área, que é a jurídica, é sempre uma referência do passado. E aí eu queria fazer menção, certo, há alguns anos atrás, mais de 40, início da década de 80, a computação já era amplamente utilizada nas empresas, certo? Só que acontecia por meio de grandes computadores, chamados mainframes. Então, as maiores empresas tinham seus próprios computadores, né, seus CPDs, que chamavam na época, e algumas empresas vendiam serviços, eram empresas de serviços que tinham seus mainframes e vendiam serviços para empresas menores, alocando terminais, que chamavam de terminais burros, porque não eram computadores, eram só terminais de entrada e saída de dados, para acessar esses mainframes. Mas era uma realidade, certo? Até que em 1981 surgiu o primeiro computador pessoal, né? A IBM lançou o primeiro computador pessoal. Esse computador, o computador pessoal, o PC, né, como a gente chama, não trazia nada de muito novo, né? Mas trouxe uma grande oportunidade, certo? Que é o atendimento de demandas menores, de atendimento de demandas mais próximas da pessoa, certo? Então, assim, muitas coisas que não poderiam ser feitas no computador de grande porte passaram a ser feitas por computadores menores, os PCs. Certo? E isso fez com que muitos instrumentos que eram utilizados nas empresas simplesmente fossem substituídos pelos computadores. Certo? Então, as máquinas de escrever desapareceram, os telex para mandar mensagem, antigamente se utilizava um aparelho chamado telex para mandar mensagem, filial e matriz entre filiais, desapareceram as nossas pranchetas, antigas pranchetas, desapareceram os nossos retroprojetores, porque tudo isso foi substituído pela nova ferramenta. Então, hoje, que não faz tanto tempo, mesmo, de 40 anos, não se concebe uma empresa funcionando com máquina de escrever, com prancheta, com telex, certo? Algo parecido vai acontecer com a gente, só que muito mais rápido, né, em pouco tempo, em relação à inteligência artificial generativa, que é essa que a gente está se deparando agora. Mas eu quero esclarecer, inteligência artificial, assim como os computadores já existiam na década de 80, inteligência artificial já existe há muito tempo, certo? Há 30 anos atrás, nós tínhamos todo o fundamento teórico do que se está praticando hoje. É claro, houve avanços tecnológicos, os algoritmos melhoraram, muitos algoritmos de busca, houve avanços teóricos também, a teoria da informação foi muito relevante para isso, e principalmente a minha atualização das máquinas, o hardware. Certo? Então, por conta disso, hoje, dessa minha atualização, nós temos não apenas os desktops, nós temos também os laptops, né? Nós temos os tablets, nós temos, inclusive, os smartphones, que são computadores pessoais. Certo? E a gente, da mesma maneira, a gente já tem IA, inteligência artificial, há muito tempo. Né? Então, por exemplo, em 2004, certo? Na Receita Federal, a gente já trabalhava com o que a gente chamava de sistemas espertos, certo? Que a gente tinha a possibilidade de extrair dados de uma maneira não estruturada, da gigantesca base de dados da Receita, implementar uma expertise de uma pessoa especialista na área, implementava isso, programava isso, para quê? Para extrair dados de uma maneira inteligente, e esses dados eram utilizados para seleção, inicialmente para a seleção das auditorias internas,
trabalhei, né, com auditoria interna, já buscando esses dados de uma maneira inteligente, isso lá, 2003, 2004. Em seguida, a Receita passou a usar essa possibilidade, né, dessa seleção inteligente para as auditorias externas, ou seja, para as fiscalizações, né, as seleções de contribuintes a serem fiscalizados. Bom, e isso só tem aumentado, principalmente porque o acesso de dados aumentou muito. Hoje em dia, a Receita Federal não tem acesso apenas às declarações dos contribuintes, dos maiores, a gente tem acesso à própria contabilidade, diretamente à própria contabilidade dos contribuintes. Então, a inteligência artificial, por meio desses sistemas espertos, né, já existe há algum tempo, já tem sido utilizada há algum tempo. Qual é a grande diferença deste momento com a chegada do chat GPT? Que é a inteligência artificial generativa, certo? Ou seja, a inteligência artificial que não só é capaz, digamos, de ser programada de uma maneira tradicional, certo? Para trazer uma informação, mas a própria máquina é ensinada a trazer essa informação, certo? E ela é capaz de gerar algo. Então, a inteligência artificial, há algum tempo atrás, era utilizada apenas, em geral, para coletar dados de uma maneira inteligente, esperta, certo? Agora, a ferramenta vai poder, está podendo e pode produzir algo, produzir textos, produzir imagens, produzir sons, certo? Então, esse é o grande salto qualitativo. E notem que aí, que enquanto que no surgimento dos computadores pessoais, ferramentas tecnológicas foram substituídas, a máquina de escrever, os telex, né? O que vai ser substituído, o que está sendo substituído agora, não é uma ferramenta tecnológica, mas é uma própria atividade humana. Tá? Então, uh, dentro de pouco tempo, né, e isso é uma realidade, não vai ser mais concebível, por exemplo, você perder horas lendo um relatório, né, de dezenas de páginas, porque você vai ter uma ferramenta que vai poder resumir esse relatório para você, apontar os pontos mais importantes, e aí você poder ler aquilo que for mais relevante para você em determinados. Assim como vai ser inconcebível, por exemplo, você contratar uma pessoa para produzir determinada imagem, para produzir determinado, né, visual. Então, isso já é realidade. Então, assim, da mesma maneira que na década de 80, aquelas pessoas que demoraram para, digamos, aprender a utilizar um editor de texto, né, uma planilha eletrônica, um correio eletrônico, eles perderam tempo, né, as pessoas que hoje, né, em geral, né, se atrasarem, digamos, na utilização dessas ferramentas novas, né, da IA generativa, vão perder competitividade no mercado, né, corporativo, isso é verdade. Isso funciona tanto para as pessoas como para as empresas, tá certo? Então, essa é a nossa realidade, em termos gerais, e no CAF, né, já vou fechar. É claro que o CAF, como um órgão de excelência, o CAF sempre foi um órgão de excelência, sempre buscou, né, trazer o melhor resultado, né, no serviço que presta, e o nosso presidente do CAF, atualmente, o Carlos Higino, que é um administrador de excelência, ele está evitando esforços e bastante recursos para que o CAF não se demore, né, a se atualizar nesta nova realidade. E isso está sendo implementado, como já falou a doutora Silvia, né, por meio dessa inteligência artificial do CAF, que se chama IARA, certo? Qual vai ser qual é a proposta para a IARA? E aqui eu só queria fazer um parênteses. Eu sou conselheiro, eu não trabalho diretamente digamos, no desenvolvimento, no aprendizado da IARA, certo? Mas, né,
que está sendo divulgada pelo CARF, né? Tivemos um seminário do CARF há pouco tempo, isso foi um dos temas muito abordados, certo? É que a, a IAR vai fazer algo que já vem sendo feito no CARF há algum tempo, que é utilizar expertises, certo? Para selecionar processos, certo? Então, por exemplo, hoje o CARF tem mais de 72 mil processos para serem julgados, certo? Isso precisa ser entendido, compreendido, né, conhecido de alguma maneira, para que ele seja julgado de uma maneira mais eficiente, certo? Então, já há algum tempo, por meio de sistemas expertos, vem sendo feita uma leitura e uma seleção desses processos para criar os lotes, né, de distribuição. Então, só para esclarecer, um processo para ser julgado, antes ele é selecionado dessa grande massa, são formados lotes de julgamento, né? Então, são agrupados em lotes. Esses lotes são sorteados para as turmas de julgamento conforme o tema, certo? Porque as seções do CARF têm competências distintas. Então, primeiro distribuído entre as seções, dentro das seções são sorteados entre as várias turmas, por exemplo, a primeira sessão tem 8 turmas ordinárias, mais 2 extraordinárias, e dentro das turmas são sorteados para os conselheiros, certo? Então, esse agrupamento, certo? Existe uma leitura dos processos, né? Há algum tempo atrás, essa leitura era humana, certo? Ah, ah, Mais recentemente tem sido feito de uma maneira automatizada, e uma das funções da IARA vai ser fazer essa leitura, fazer essa classificação para que os processos sejam melhor selecionados e melhor a eficiência. Por exemplo, é interessante que a gente tenha lotes com temas parecidos, porque melhora a eficiência, o resultado dos julgamentos, certo? E para finalizar, mas, além disso, é claro, na generativa, sabe que o acordo tem pelo menos 3 partes: relatório, voto e ementa. Qual é a ideia da IARA? Fazer com que ela leia o processo, tá certo? E faça uma proposta de relatório. Então, assim, o relatório é uma atividade, de certa forma, mecanizável, porque eu tenho que ler todo o conteúdo do processo e vou resumir o conteúdo em um texto. Então, isso é um prato cheio para uma IA generativa, certo? Então, do texto que está lá, ele é resumido. Então, o objetivo é que a IARA faça esse resumo como proposta para o conselheiro que vai relatar o processo. É claro, não só isso, no futuro, não é o caso agora, nada impede, eu acho que essa é a proposta, que a IARA também traga propostas de voto, mas, e aí vem a pergunta, Silvia, baseado em que nessas propostas? Baseado no conhecimento do CARF. E qual é o conhecimento do CARF? Os acordos já julgados, né, já publicados, que hoje, né, deixa eu ver aqui, eu até fiz aqui uma pesquisa, são 544.846 acórdãos na base de dados do CARF. Então, a ideia é que todos esses acordos sejam livres, certo? De forma que possa ser oferecido para o conselheiro propostas. É claro que dentro dos julgamentos existem julgamentos distintos para a mesma matéria, existem julgamentos distintos em linhas de raciocínio distintas. Então a ferramenta, né, deve trazer essa informação. Olha, dentro da base de dados do CARF, nós, para esse tema, para essa circunstância fática, essa circunstância jurídica, temos julgamentos nas linhas A, B e C. E aí, o relator certamente vai poder escolher, né, qual é a sua linha de raciocínio e aí fundamentá-la, certo? Conforme a sua convicção, tá? Então, a ideia é, digamos, facilitar o que pode ser
facilitar. Então, você vê, no caso, aqui está bem claro, a pesquisa de jurisprudência, certo? E a parte mecânica disso, que é trazer textos dessa pesquisa, né? Para a gente não ter... Ou seja, o copia e cola, né, vai ser, digamos assim, mitigado, né? Porque essa parte de copia e cola, com certeza, a Yara vai trazer para a gente, o que, de forma alguma, impede que o julgador adote um posicionamento novo, um posicionamento diferente devido à sua própria convicção e às circunstâncias especiais ou não do processo, tá? Mas eu não já acho que eu já passei um pouco o meu tempo. A questão das possibilidades são questões muito relevantes, certo? E aí sim envolve questões éticas, né? Que eu acho que eu vou deixar para abordar aí no segundo momento aqui do debate. Era isso que eu queria trazer nesse primeiro momento. Obrigado. Perfeito, Nilson. Nós que agradecemos. Não, de fato, pensando até como quem teve essa oportunidade de sentar na cadeira de conselheiro também, há uma parte do trabalho que pode ser muito facilitada e a gente ganhar um tempo, porque a gente tem uma quantidade bastante grande de processos para relatar, né? E, de fato, se a gente conseguir uma inteligência artificial que deu uma minuta do relatório, que é uma parte mais descritiva, sem tantos juízos de valor, já ajuda muito. Se a gente tiver para uma inteligência artificial para ajudar a localização de documentos, né? Muitas vezes a gente tem durante uma sessão uma discussão para tentar achar um documento X. Então também ajuda muito. Com relação ao voto, de fato, para aquele caso concreto, vai ter a base do acórdão da DRJ, mas aí entra um problema do viés, né? E na pesquisa, e por óbvio, né, como conselheiro e até escrevendo bastante sobre os acordos do CARF, tem muitos temas que são muito bola divididas ali. Então a pesquisa ela também tem que, de uma certa maneira, apontar os acordos para os dois lados, para que o conselheiro tenha esse conforto de, lendo esses posicionamentos, tome o juízo de valor que ele considere mais adequado. Mas essa questão do viés, acho que é bastante complexo, né? Você falou dois, mas às vezes tem três, tem quatro, né? Às vezes tem mais. Exatamente. E aí tem outras coisas também, né? Que às vezes você está fazendo ali, você não percebeu que tinha uma súmula, isso é algo que a inteligência artificial pode te ajudar. Às vezes a gente acaba trazendo voto na discussão, é que vem, tem a súmula tal. Às vezes é alguma súmula nova que você não tenha conhecido. Às vezes também a pesquisa até de uma instrução normativa, uma solução de consulta, uma decisão do STJ ou do STF. Então, é bastante interessante. Bom, eu vou passar a palavra agora ao professor Paulo Calendo também, para falar um pouquinho da sua experiência com o tema e tecer suas considerações. Inclusive, a gente tive a honra de escrever um artigo sobre a Iara, professor Calendo, no mês passado, ali no finalzinho do ano. Então, professor Calendo, é com você. Caliente, só lembrando, pessoal, para segurar um pouquinho o tempo aí, Paulinho. Se você puder não passar dos 10 minutos. Com certeza. Muito obrigado, presidente Marcelo Magalhães. É uma honra estar aqui, como sempre, um evento tradicionalíssimo. Ao estimadíssimo Alexandre Evaristo Pinto, a quem tive a honra de escrever um artigo no Conjur sobre a Iara e os desafios de sua aplicação no CARF, por ter escutado o Neudson Albuquerque e também pelo tempo de CARF, a Fabiana Carsoni, que temos longo debate, inclusive no TexMult e em outros eventos, e sempre apoiando diversos eventos acadêmicos e profissionais. A Silvia Piva, que escutei. E eu queria dizer que eu fico muito feliz com esse evento, Marcelo, porque eu creio que nós vivemos uma revolução hoje, que é a revolução industrial do século XXI, que é a revolução capitaneada pela inteligência artificial. E os países todos estão envolvidos nesse tema, e o grande desafio é estabelecer o que eu acho que são as bases dessa IA, que seja uma IA responsável, ética e segura. Eu sou vice-presidente de uma rede de pesquisas que é capitaneada pela PUC, que se chama justamente RAIS, Rede de Pesquisa em Inteligência Artificial
ética, responsável e segura. São os três grandes pilares da IA aplicáveis a qualquer setor. O Brasil, desde 2018, tem um plano estratégico para a IA, diversos países do mundo possuem, e hoje o governo federal possui um plano para a IA no país, com diversos eixos, é um plano bem construído, com orçamento, inclusive, e existem dois pontos que nos chamam a atenção aqui em particular. O primeiro, que é a IA direcionada aos direitos, e, de outra parte, a melhoria dos serviços públicos. E quando nós falamos em fiscalidade, tributação, nós estamos falando em serviços públicos. E nesse campo também nós temos uma lei de 2021 que trata do governo digital. E essa lei estabelece algumas regras e princípios para que nós venhamos a ter um governo digital e, por que não, um fisco digital, um fisco adaptado ao seu tempo e a um processo administrativo adaptado ao seu tempo. Então, é uma realidade que nós temos, a inteligência artificial vem desde a década de 40 sendo extremamente debatida, mas os últimos anos têm sido avassaladores. Eu não canso de comentar o dia que eu conversava com o Marcelo Magalhães sobre um debatedor acadêmico e o Marcelo Magalhães me mencionou, olha, isso já é um tema velho, mas é um velho que de um mês para o outro se tornou quase obsoleto. Então, nós temos alguns problemas aqui em relação ao IA, que é a expansão exponencial do tema e o risco de obsolescência tecnológica muito rápido de soluções de IA. O que era uma solução passa a ser algo ultrapassado e mesmo descartável. A obsolescência tecnológica é um desafio muito grande que exige, como diz o Plano Nacional do Brasil, treinamento contínuo. Não é algo que você estude um momento e pare de estudar e continue atualizado. O segundo problema são as camadas tecnológicas. Nós vamos ter diversas camadas tecnológicas, porque não é a todo momento que há uma licitação de software e os sistemas vão se interconectando. E essas camadas tecnológicas ocorrem, inclusive, internacionalmente. Então, é um outro problema que nós vamos verificar. Eu creio que a atualização é algo muito importante, mas ela é desafiadora. Não sei como fazer isso, converso muitas vezes com o Marcelo, com o Alexandre, mas para terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, que é um grande exemplo, a Silvia começou pelo Judiciário, e eu gosto de começar pelo Judiciário, tem de longa data regras sobre IA. Ela lançou agora em 16 de dezembro do ano passado, 2024, ou seja, muito pouco tempo, uma ferramenta nova de IA generativa. Ela já possuía o Victor, já possuía outras ferramentas e incorpora agora essa que é a Maria. Ela já possuía o Victor, que é conhecido por todos, quando ingressamos com os recursos extraordinários, conhecia a Victoria, que é para conhecimento do perfil dos processos no nosso sistema, e a Maria, que tem esse objetivo, que é de redação interativa de modelo de produção de textos, inclusive resumos de votos, relatórios de processos recursais, entre outros, que é mais uma ferramenta que a advocacia e aqueles que atuam no setor devem estudar. Como disse a Silvia, nós temos a plataforma Sinapses, que estabelece alguns padrões que correspondem já a uma resolução do CNJ de 2018. Então, essa existência de muitas novidades, ela chama a nossa atenção de modo especial. Na Receita Federal, nós já possuímos também a utilização de alguns sistemas, como o sistema Analytics. E a própria Receita Federal lançou agora alguns estudos sobre o uso do Analytics para detecção de fraudes, especialmente em pedidos de ressarcimento e em algumas outras situações, dentre as quais se destaca, e eu chamo a atenção, vi uma apresentação do Analytics, no uso de criptoativos, especialmente as chamadas stablecoins, não o Bitcoin, mas em outros modelos, usando não aqueles modelos de inteligência artificial tradicionais, como de previsibilidade, mas especialmente o uso de redes e o estabelecimento de padrões por meio de redes. Então, nós temos um esforço nacional que se expande ao
poder público como um todo, ao judiciário com muita tradição já e registros, e ao setor que tem os melhores dados do país, que são os dados fiscais, que é a Receita Federal. E com a criação do comitê gestor, nós teremos o maior grupo de dados consolidados do país e talvez em esfera internacional. O comitê gestor vai, através das regras do comitê gestor, estabelecer o maior número de dados, maior fiscodata no planeta que nós conhecemos. Isso tudo exige algumas perguntas que são para o bem de todos. Fazer uma paródia com um texto do projeto nacional nessa área, que são algumas perguntas de proteção. A primeira é em relação aos princípios que devem vigorar em relação à inteligência artificial. Quando nós estabelecemos um programa de inteligência artificial, e já indo aos minutos finais, respeitando o pedido do nosso presidente, nós podemos ter padrões de proteções. As legislações internacionais estabelecem proteção à privacidade, proteção ao consumidor, ao paciente, ao aluno, ao trabalhador. E aí nós perguntamos, como se dá no campo fiscal a proteção? Ela é ao contribuinte? Ela é ao bem público? Nós vamos ter que construir esses princípios. De outra parte, nós podemos perguntar como se dá a governança desse sistema. Ela pode ser informal e ela pode ser realizada ex post, como é feito em alguns países como os Estados Unidos, ou ela pode ser ex ante, em que nós estabelecemos as regras anteriormente, como na União Europeia, ou ela pode ser mista, como é o projeto de lei aprovado no Senado de marco regulatório desse tema. Então, indo ao final, eu creio que nós temos algumas perguntas em relação a princípios, como nós vamos proteger, promover princípios e direitos. E quais são eles? Como nós faremos a governança? Como nós vamos tratar esses grandes modelos de dados que nós temos no país? Como nós faremos o que a gente chama de curadoria de dados, a governança de IA e a análise regulatória desses sistemas. São três grandes problemas, já indo ao encerramento, mestre Marcelo Magalhães, dizendo que para uma IA ética, responsável e segura, nós temos muitos desafios e eu chamo a atenção ao texto publicado com o Alexandre em relação à Iara, que ali nós poderemos já estabelecer um debate concreto, mas o advogado tributarista, o contador, hoje ele está, digamos, obrigado a conhecer um pouco dessa matéria, porque é a matéria de nosso tempo. Muito obrigado, mestre Marcelo, e passo a palavra, espero ter cumprido aí o nosso prazo. Obrigado, Calhendo. O Alexandre desligou aqui a câmera, não sei. Oi, Ale, tá aí? É que eu bati sem querer aqui, desliguei a câmera. Mas, de fato, obrigado pelas considerações, Calhendo. Como sempre, trouxe aí novas perspectivas, né, já que você tem estudado bastante o tema. E agora eu passo a palavra para a professora Fabiana Carsoni. A professora Fabiana vai passar um pouquinho da visão de alguém da prática, né, já que ela é uma advogada que milita bastante no CARF e também pode passar um pouco qual que é a percepção que ela vem tendo da Iara e como que isso pode ajudar e quais são os desafios também. Então, Fabiana, fique à vontade também para falar. Bom dia a todos. Obrigada, Marcelo, obrigada, Alexandre, por mais esse convite. Sempre uma alegria estar aqui na PET, na primeira reunião do ano, então estou super lisonjeada de já poder inaugurar esse ano com essa parceria com a PET. Bom, um prazer também estar aqui com o Paulo, com o conselheiro Neudson, admiro muito o trabalho de ambos, e com a Silvia, que já nos deixou, mas que fez uma exposição inicial muito excelente para a gente abrir esse tema que é o tema do momento e sobre o qual não dá para deixar de falar, né? Eu vou chamar aqui o nosso tema de
uma robotização dos julgamentos, né? Eu acho que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. A inteligência artificial está sendo há muito tempo utilizada para essa mecanização, essa automatização dos julgamentos, o que me parece natural, não só em decorrência dos avanços tecnológicos, mas também necessário. Necessário porque as demandas, sejam judiciais, sejam administrativas, elas são naturalmente repetitivas, né? Então, diante dessa repetição, é natural que se criem modelos de trabalhar para tentar ganhar eficiência, para tentar diminuir a necessidade de tantos braços para fazer uma coisa igual ou repetitiva que pode ser mecanizada, automatizada. É interessante que quando a gente pensa em termos legislativos, o nosso Código de Processo Civil, tanto o atual como o anterior, já tentava endereçar como tratar essa repetição, como tratar essa multiplicidade de casos, esse excesso de casos, e como tentar, diante dessa multiplicidade, ganhar um pouco de eficiência. Então, a gente vê hoje no Código de Processo Civil mecanismo como o incidente de demanda repetitiva, como os próprios recursos representativos de controvérsias, que são mecanismos de afunilamento, ou mecanismos de criação de uma única resposta para endereçar milhares de casos e, com isso, trazer eficiência. Esses mecanismos funcionam, ajudam, sem dúvida alguma, mas é possível aliar esses mecanismos legais a mecanismos tecnológicos para, com isso, melhorar a eficiência. A questão é saber como fazer o uso desses mecanismos tecnológicos nesse contexto de robotização dos julgamentos. O conselheiro Neudson mencionou há pouco, ele usou aqui a expressão que eu anotei de sistemas espertos utilizados pela Receita Federal, e a Receita Federal claramente usa muitos sistemas para coleta, análise de dados, mas também para julgamentos, e já faz isso há muito tempo. Eu quero mencionar aqui uma situação pela qual certamente todas as empresas passam, que é o julgamento robotizado de pedidos de restituição. O que a Receita Federal faz numa enormidade de casos? Ela cruza informações e de diversas declarações que ela recebe ou documentos que ela recebe. Então, ela cruza a informação de um DARF, ela cruza essa informação com a DCTF, ela cruza essa informação com uma ECF, EFD contribuições. E diante desse cruzamento, se todas as informações elas se conectam de modo a indicar que aquele pagamento de DARF é superior a tudo que foi declarado em termos de dívida que está constituída em declarações, automaticamente o sistema gera uma resposta, gera uma decisão robótica de deferimento dessa restituição. Então, isso acontece com bastante frequência. Acontece, porém, a situação inversa, né, que é uma situação de indeferimento automático das restituições, independentemente de um procedimento de fiscalização. É comum, em situações como essa, o contribuinte receber também uma notificação robotizada, dizendo: identifiquei que há divergência nas informações e que divergências essas que, se persistirem, vão levar ao indeferimento do pedido de restituição. Retifique, portanto, as suas declarações para que essa restituição eventualmente venha a ser processada. Diante da não retificação, é natural, nesses casos automatizados, o automático indeferimento sem nenhuma análise documental. Qual que é a consequência disso? A gente tem a eficiência, né? A rapidez nas análises, claro, a diminuição de braços para análise, mas a gente tem também como decorrência a perda da qualidade
do exame, né? Não é feito um exame, na verdade, não é feito um exame documental, não são requeridos esclarecimentos. E isso, fatalmente, em inúmeros casos, acaba dando início ao contencioso. A um contencioso que pode desembocar no judiciário, mas que pode, por exemplo, sobrecarregar o CARF, além de TRJ, claro, e isso levar também como uma consequência inevitável a que se busquem ferramentas para endereçar, para julgar, para tratar de tantos casos que acabam se avolumando nesses tribunais. Então, aqui a eficiência sendo atendida no sentido de rapidez, mas não uma eficiência qualitativa em alguma medida, né? Então, daí essa preocupação em relação à qualidade do que se entrega. Para tentar melhorar essa ineficiência qualitativa, eu acho que aparecem os modelos de inteligência artificial chamadas de generativas, né? E que eu vou chamar aqui de criativas. É um processamento de milhares de informações em que a inteligência artificial, a semelhança de um ser humano, reproduz, interpreta documentos, reproduz algum resultado. O problema da geração ou da criação é a possibilidade de criação, de inaugurar uma coisa inexistente, né? Daí muitas pessoas usarem a expressão, a palavra alucinação. Esses modelos de inteligência artificial, eles podem alucinar, eles podem criar coisas inexistentes. Então, de novo, falando de eficiência qualitativa, essas ferramentas podem criar, sim, ineficiência qualitativa. E já criaram, né? Acho que muitos já devem ter visto nos Estados Unidos um caso de um advogado que usou um precedente num caso em que ele atuava em nome de um consumidor, de um passageiro, contra uma companhia aérea. Aparentemente era um caso em que ele teria sucesso e o cliente acabou não tendo sucesso porque ele fez uso de um precedente criado por inteligência artificial, um precedente inexistente. O advogado acabou condenado, foi indenizar, teve que indenizar o tribunal e a outra parte, e o cliente dele não saiu vitorioso na causa. E aqui no judiciário, no nosso judiciário, nós também já tivemos ao menos uma situação em que se identificou o uso de inteligência artificial com a criação de um precedente. Esse uso foi feito dentro do judiciário, foi feito dentro de uma decisão do TRF, da primeira região, e foi detectado pelas partes que aquele precedente do STJ não existia, ou seja, a generação criando, né, um fato, alucinando em relação a um fato que não existe. Como regular? Muito difícil, né? O CNJ já tem, desde 2020, como mencionado pela Silvia, uma resolução com diretrizes do uso da inteligência artificial. São ótimas diretrizes, mas são fluidas. Como aplicar, como fiscalizar, talvez essa seja a questão mais importante. A própria resolução diz, pode haver o uso dessas ferramentas? Pode, deve haver o uso, elas trazem essa eficiência em termos de tempo, né? Mas é necessária alguma supervisão, não basta simplesmente usar e não fiscalizar. O próprio autor do uso, né, ele tem que se fiscalizar. Eu me preocupo com o uso dessas ferramentas generativas para o que alguns chamam de construção da decisão. Vamos construir a decisão. Eu vou pedir apoio dessa ferramenta para ela me ajudar a decidir. E aí, no contexto, por exemplo, do CARF, como mencionou a Silvia, que é um órgão paritário, essa construção individual da decisão, ela pode trazer uma construção enviesada, né? Será que isso não é ruim? Não acho que isso seja suficiente para quebrar a imparcialidade. Afinal, isso tem que ser usado como ponto de partida, para trazer eficiência.
né? Mas a qualidade não vai esses modelos não vão entregar necessariamente a eficiência qualitativa. Então, a qualidade, a interpretação dos documentos, dos dados, no final tem que ser fiscalizada, tem que ser analisada, e o juízo de valor não é da máquina, o juízo de valor final tem sempre que ser de uma pessoa. Essa é a minha leitura. E para finalizar a minha fala aqui, que eu vejo que a gente está acabando o tempo, eu só queria trazer uma preocupação, uma outra preocupação. Eu mencionei aqui esse fato de que no judiciário, isso também já acontece no CARF, existem essas demandas repetitivas. Então, essas ferramentas, no contexto de grandes teses jurídicas que não dependem de uma valoração específica de documentos, essas ferramentas ajudam muito, né? Consigo robotizar, mecanizar análises e, consequentemente, as próprias decisões. Isso vem sendo feito nos nossos tribunais, e tem que ser feito. A minha preocupação disso, especificamente no CARF, é que o CARF, para quem milita nesse órgão, é um órgão reconhecido pela excelência da análise documental, da análise do fato e também do documento, diferentemente do que acontece no judiciário, talvez pelo excesso de demanda que existe no judiciário. Com a introdução, ou talvez com o uso massivo, exagerado, e talvez a gente não chegue a isso, então só estou externando aqui uma preocupação, mas talvez exagerada, é, mas com o uso massivo dessas ferramentas tecnológicas, talvez a gente perca essa qualidade que hoje existe no CARF de uma análise detalhada de fatos e documentos, que é o que diferencia o CARF de outros órgãos de julgamento. Então, me parece que essas ferramentas precisam sim ser usadas, o Alexandre há pouco bem mencionou. Os relatórios dos acórdãos do CARF são extensos, são detalhados. Essas ferramentas podem ajudar, os conselheiros ganham tempo expressivo, sensível em relação a isso. Então, elas têm que ser usadas sim. Mas e quanto à avaliação técnica do caso? E quanto à análise qualitativa do caso? Até que ponto a inteligência artificial pode substituir a inteligência humana? É claro que ela pode fazer uma primeira leitura e, às vezes, identificar um fato que, naquele processo de 5.000 páginas, o conselheiro teria dificuldade de, passando uma a uma as páginas, identificar aquele fato. Então, ela pode trazer luz, jogar luz sobre o fato. Mas isso é só a coleta da informação. A interpretação da informação, ao final, tem sempre que ser de uma cabeça humana, ainda que a inteligência artificial queira apresentar o que eu chamo de ponto de partida, mas ela tem que ser ponto de partida e não necessariamente um ponto de chegada. Obrigada. Obrigado, Fabi. Também considerações bastante importantes, com as quais também concordo. Bom, pessoal, vamos passar para a nossa última rodada, mas agora, em função do tempo, os comentários vão ter que ser mais de despedida mesmo, no máximo ali 2 minutinhos. Então, vamos começar aqui com o querido conselheiro Nelson. A palavra é sua. E posso só fazer uma pequena interrupção, Ale? Lógico. E maravilha. Bom, a gente já está no finalzinho, e aí eu estou recebendo aqui vários comentários aqui no meu WhatsApp, o nosso querido amigo Zilvete e outros colegas também, né? E fazer também um esclarecimento, talvez, da minha percepção. Esse é um tema que, vamos dizer assim, por direito tributário, aparentemente não muda nada, porque a legislação está aí, é o direito positivo, é tudo, e ao mesmo tempo muda tudo, é meio redundante, né? Porque você vai ter respostas muito rápidas dessas ferramentas, robôs com denominação. A gente criou até mesmo aqui, qualquer um pode fazer isso, é muito simples, com toda a legislação do IVA, e você faz perguntas, ele responde, você pergunta quais são os dispositivos, é algo espetacular
para se estudar. E o tempo aqui dessa nossa reunião, que foi a primeira, nós vamos fazer outras mais específicas sobre temas específicos, porque quando a gente faz uma reunião genérica, a gente termina falando de vários temas, a gente não consegue se aprofundar com mais cuidado, né? Então, nós estamos dando aqui a visão de cada um, e cada um vai daqui a pouco fazer as suas conclusões. Agora, no nosso curso, a gente vai trazer muita coisa, né? Inclusive, eu e o Alexandre, a gente pretende. A PET tem tanto curso, muitas vezes a gente não consegue, né, Ali, assistir todas as aulas, mas a gente quer, eu preciso, principalmente, assistir todas essas aulas, porque a cada dia a gente aprende alguma coisa com relação a esse tema da inteligência artificial. E apenas um testemunho, talvez de quem esteja super animado com essas ferramentas, né? Eu tenho compartilhado os meus exames médicos no chat GPT. Eu tenho diabetes tipo 2, controladíssima, eu corro pra caramba, tenho uma alimentação saudável há 20 anos, enfim. E eu estou sempre ali de olho. E eu pergunto para ela, né, com base em uploads de exames, com mais de 50 páginas, e eles falam exatamente aquilo que você tem, a tua taxa, a tendência, o que você deveria comer mais, o que você deveria comer menos. E o Zilvete aqui falando comigo no WhatsApp, eu acho que o Zilvete está nos assistindo, ele tá fazendo comentários aqui, ele até mandou aqui para mim agora. Eu estou estudando o tema da interpretação. A inteligência artificial desempenha um papel fundamental nisso, no tema da interpretação da legislação. Então, é muita coisa, é um mundo que está se abrindo para a maioria, né? Não para os especialistas aqui que já conhecem bem, mas para a maioria é um mundo que está se abrindo agora, né? E ele é extremamente encantador, né? Outro exemplo rápido, eu tenho uma outra PJ, uma outra empresa na área financeira, de imobiliária, e nós jogamos informações de faturamento, despesas dos últimos 5 anos, e a gente vai analisar, leva um certo tempo, aí faz uma análise, o analista financeiro, robô, faz análise que o ser humano ia levar sei lá quantos dias ou meses de gráficos, e mostrando onde você está gastando mais, aonde você poderia crescer mais. É impressionante, né? Mas, enfim, é só esse comentário que eu queria fazer e devolver aqui a bola para vocês fazerem as suas considerações finais, porque, de fato, o nosso tempo já acabou, né, Ale? Então, devolvo, né, Ale, para o professor Neudson, é isso? Neudson, é contigo. Ok, obrigado, Marcelo. Queria fazer só 2 comentários, né, pontuados pela Fabiana, que eu acho, assim, importantíssimos, né? Assim, não é proposta da IARA, que é a inteligência artificial do CAF, né, fazer julgamentos, assim, de forma alguma, certo? É mais trazer informações que subsidiem o julgamento, né, que facilitem, em termos de eficiência, esse julgamento. Eu estava falando para o Alexandre Pereira, não vai trazer uma proposta de voto, vai trazer pesquisas de jurisprudência dos acordos do CAF que vão ser fonte para o julgador. Então, não é essa proposta. Outra coisa importante que eu acho que deve esclarecer é que, muitas vezes, a mecanização traz melhoria de qualidade. Então, por exemplo, no caso das declarações de compensação, quando há uma comparação de informações no sistema e há uma inconsistência, essa inconsistência foi gerada pelo contribuinte que informou algo inconsistente, certo? E aí vem a máquina e aponta, certo? Se fosse tudo manual, além da inconsistência gerada pela informação do contribuinte, ainda teria possibilidade de erro humano de quem está analisando. Que isso é bypassado pelo fato de ser um programa que está fazendo, que vai fazer sempre daquele mesmo jeito, não vai ter, independentemente do café da manhã dele, tá certo? O resultado vai ser o mesmo. Então, muitas vezes, e aí no caso por exemplo, no julgamento do CARF, certo? Se o patrono não traz a informação que está nos autos, o julgamento
vai passar tranquilamente sem ver aquela informação. Mas se a gente já tiver uma leitura automatizada em que a IA aponte, olha, tem essa informação que pode ser relevante no julgamento. A gente, como julgando pela verdade material, pela prova dos autos, diz, olha, apesar do patrão não ter apontado, aqui está essa informação, né, nos autos do processo, e a gente vai julgar assim. Então, são pequenas situações que a gente pode melhorar a qualidade. Mas só para finalizar, eu peço mais 30 segundos. Qual é assim, o que a gente mais precisa se preocupar mesmo? E aí, fazer referência à tese de doutorado do doutor Paulo. É a questão ética, certo? É o que está chegando agora. Principalmente os agentes inteligentes, certo? Que são inteligências que vão poder atuar no mundo real, e para isso eles têm que tomar decisões por conta própria. Isso já é uma realidade ainda muito nova, mas já está acontecendo. Inteligência artificial geral, isso ainda é um projeto, mas estão investindo muito dinheiro nisso, que é uma inteligência artificial que já aprendeu tudo, todo o conhecimento humano. Tudo já foi ensinado para ela. Ou seja, uma inteligência artificial que pode substituir muito melhor qualquer humano em determinadas situações, qualquer grupo de humanos, porque ela agruparia todos os humanos de todos os tempos, tudo que foi coletado. E aí a gente precisa realmente um código de ética duro. E mais ainda, uma última coisa, um pesquisador sul-africano publicou um livro, é o Mark Solms. Ele é um neuropsicólogo. Ele entende que encontrou no circuito do cérebro humano o mecanismo que permite a emergência fraca. O que é a emergência fraca? É aquele fenômeno em que, de um circuito não inteligente, eu tenho uma resposta consciente. Então, e ele já está implementando modelos disso computacionais. Se isso realmente acontecer, tiver sucesso, as máquinas vão poder expressar e manipular sentimentos. Isso significa que elas vão poder não só aprender só, como vão poder evoluir, como evoluem os humanos. Então, a perspectiva futura e próxima, coisas que estão começando a acontecer, certo? Ela traz um quadro que existe nesse momento, já a gente discutir as questões éticas, aí eu faço louvor aí a tese do Paulo Caliendo, que já se preocupava com isso há 4 anos atrás. Né? Então é só isso, obrigado, desculpe ter ultrapassado o tempo. Obrigado, Neudson, como sempre, aí, sempre trazendo considerações que nos colocam dúvidas ali, né? Então, parabéns aí, obrigado pela parceria. Agora eu passo a palavra para o professor Calendo para as suas considerações finais. Muito obrigado, Alexandre Evaristo. Também saudar, excelente falar do estimado Neudson, da Fabiane, ao estimado presidente Marcelo Magalhães. Muito obrigado por participar desse evento. E só para finalizar, dizer que a IA deve, na minha opinião, ser entendida como uma ferramenta, pelo menos até hoje, e como ferramenta, ela é uma ferramenta que deve ser utilizada para eficiência geral, inclusive na área fiscal. Então, ela serve para eficiência. E a expressão inteligência artificial, ela vem muito carregada de um peso, às vezes até negativo, porque ela aparece em oposição à inteligência humana, como se algo fosse distante, se não fosse dos nossos propósitos. Mas, na verdade, na inteligência artificial, na centralidade dela, no centro dela, deve estar a preocupação humana. Então, em minha opinião, a inteligência artificial, na verdade, é uma expansão da inteligência humana. Ela deve ser entendida como inteligência expandida e para a realização de atividades rotineiras, como, por exemplo, como disse o estimado Neudson, o julgamento de alguns casos que são repetitivos e mais simples, subjuntivos, que não são aqueles casos em que está preocupado o Gilvete. Ela serve como eficiência para reduzir tempo. Existem estudos que 20%, que 80% de todo o tempo que era tomado de auditores, assessores e julgadores era com tarefas repetitivas. E 20% dos casos mais importantes ficava dedicado para auditores, julgadores que são muito especializados. Então, não seria correto nós pegarmos aquelas tarefas
repetitivas e automatizá-las e permitirmos que o jogador se dedique a tarefas que são, como diz a doutora Fabiana, mais criativas, então ela nos reduz tempo, nos auxilia na acurácia, porque muitas vezes o olhar humano ele é falho, ele erra, e permite que o Neudson comentou, que é a verificação de casos de forma exaustiva, e muitos casos que são levados a julgamento. Ela permite também uma transparência maior, porque nós, talvez o Marcelo não, mas eu era do tempo da Alex, que era em papel e que era editada e enviada para o país inteiro. Hoje a legislação está na internet, então nós temos a transparência dos julgados hoje na internet. Imagina se nós tivéssemos a possibilidade de trabalharmos com esse banco de dados, conhecermos os julgamentos, os precedentes, construirmos eles com mais acurácia, permitirmos a universalização dos estudos da matéria, como a Concarf tem feito pelo Brasil, com a Concarf itinerante, ou seja, universaliza o acesso ao contribuinte. Então, eficiência reduz custos de tempo, de preocupação, e eu creio que a IA ela serve para isso. Mas nós vamos precisar conversar com certeza sobre, como disse o Nelson, código de conduta, princípios, curadoria de dados, governança de IA, e sentados à mesa, todos que estão interessados, os contribuintes, os contadores, advogados, procuradores, auditores, para que possamos construir um modelo robusto. Um modelo robusto não é construído só de uma parte, não. Muito obrigado pelo convite e meus parabéns pela iniciativa da PET, Marcelo e Alexandre. Obrigado, Calendo. Excelentes palavras. Também agora ouvir as considerações finais da professora Fabiana Carcione. Fabi, é com você. Fabi, pelo menos eu estou te ouvindo bem baixinho, viu? Eu não estou ouvindo ela. Voltou. Agora sim, agora voltou. Agora sim. Eu só queria agradecer, na verdade. Para mim foi uma manhã de aprendizado, é um tema super complexo, um tema desafiador. Já está acontecendo, né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Como eu mencionei, como foi aqui falado também, acho que a inteligência artificial ela traz muita eficiência, mas do ponto de vista temporal, a minha preocupação é a eficiência qualitativa, que eu acho que ela é capaz de produzir. Eu só tenho uma preocupação em relação à revisão ou à fiscalização, né? E aí, claro, isso deságua no que foi falado aqui em termos de ética e própria preservação de direitos fundamentais, né? Então, agradecer mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de estar aqui com grandes conhecedores desse assunto. Oi, Ale, eu vou entrar agora. Perfeito, Fabi. Vai encerrar, né? Encerrar aqui, agradecer a todos os presentes aqui, os nossos palestrantes, professora Silvia, professor Paulo Calendo, professor Neudson e professora Fabiana, ao Marcelo. Mais uma vez faço aqui a propaganda do nosso curso de Inteligência Artificial, que vai começar lá em abril. O curso vai ter esse objetivo mais inicial de tratar de aspectos práticos, então vai abrir ali o ChatGPT e outras inteligências artificiais, mostrar alguns dos principais prompts, como pode ser utilizado para uma otimização, e também vamos tratar desses desafios com a experiência de alguns setores que já estão utilizando, como procuradorias, dentre outros exemplos. Então, agradeço também a todos que nos assistiram, seja ao vivo, seja online depois. Então, Marcelo, pode fazer o encerramento. Obrigado, pessoal. Também agradecer a todos vocês e até a próxima semana. Semana que vem temos outra reunião, vamos definir aqui o tema. E agora o ano começou para valer. Vamos trabalhar. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.